Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari, bem-vindas de volta ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o comportamento das crianças. É um assunto bem delicado, difícil, né? Mas que a gente tem que conversar para poder lidar melhor com a situação ou evitar até que elas aconteçam. Então, eu vou listar alguns pontos aqui pra gente discutir um pouquinho baseado nas minhas experiências, tá, gente? Cada maternidade é uma, então eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês do que eu vivo aqui no meu dia a dia e como eu lido com essas situações. Bora lá! Bom, gente, o primeiro ponto é: invista tempo de qualidade com cada criança. Não precisa ser muito tempo, não precisa ser o dia todo, mas pegue uns 15 minutos do seu dia, 10 minutos, 20 minutos, o tempo que você conseguir e fique com cada criança esse tempo. Faça coisas que ela goste. Eu aqui em casa, por exemplo, o Luca gosta de pintar, de jogar bola. Então eu pego no dia que ele fica na escola o dia inteiro, que eu sinto, sabe, que ele precisa mais de mim, ou que eu não tava tão presente, a gente fica um pouco juntos. Eu sento pra pintar com ele, jogo bola, faço o que ele quer, a gente brinca de roda-roda que ele adora. Então é realmente um tempo meu e dele. Então, sem celular, sem distração, sem tela, sem nada. É um tempo nosso, sabe? Que as crianças precisam, gente. Então, se você tem dois, que é o meu caso, né? Eu tiro esse tempo pra Eva e pro Luca. Acho muito importante, porque assim, eles não tentam chamar atenção. Que é aí que começa o problema do mau comportamento, do comportamento que você não gosta, que não quer que eles tenham. Então, assim, por que começa daí? Porque eles querem chamar sua atenção. Porque eles sentem que você não deu atenção pra ele naquele dia, naquele determinado momento. Então, assim, é muito importante. Pegue 15 minutos do seu dia. Eu sei que assim é difícil com a correria do dia a dia, com o trabalho, sabe, conciliar tudo, mas 15 minutos que seja para cada filho, para cada criança, dê uma atenção exclusiva para ela. É um momento de vocês, é muito importante para eles, mas também é muito importante pra gente. É um momento de conexão ali, que você realmente se entrega pro seu filho, faz o que ele quer, divide esse momento com ele e além de tudo é muito gostoso, então façam isso. Peguem um tempo, invistam um tempo de qualidade com as crianças. Gente, outro ponto super importante que eu vou falar agora é ter rotinas bem definidas. Nossa, é assim, eu acho um dos pontos mais importantes esse. Por quê? Quando a criança sabe o que vai acontecer com ela, ela não se estressa, ela não fica com medo, ela já sabe o que vai acontecer ali no dia a dia dela. Por exemplo, aqui em casa, né? O Luca acorda, ele sabe que a gente senta os quatro para escovar o dente. Então ele já sabe, ele vai buscar a escova dos quatro e dar para cada um. E aí depois ele sabe que ele vai tirar o pijama e a roupa de ir pra escola. Ele sabe que depois ele vai pra escola, mas ele volta. Sabe? Então ele tem tudo bem definidinho e isso não o deixa estressado. Tudo bem, pode ser que num dia ou outro ele acorde e não queira fazer determinada tarefa, mas ele entende que ele precisa porque faz parte da rotina do dia a dia dele. Então, assim, quando uma criança tem uma rotina muito bem definida, é muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo no começo do ano. Nós fomos para um hotel na Bahia, passar acho que uma semana. E aí, chegando lá, assim, eu não queria ficar presa à rotina. Eu realmente queria sair da rotina, aproveitar mais, não fazer as sonecas dele nos horários que eles fazem, né? Pra gente aproveitar realmente. Então eu segurava eles o máximo que eu conseguia pra eles fazerem a soneca quando eles estavam exaustos. Eles não dormiam no momento que eles tinham que dormir. E assim, eu vou falar pra vocês, com o Luca foi terrível, assim. Eu vi que realmente o Luca precisa de rotina. Pra ele faz muito bem, funciona demais, assim. Então saiu um pouquinho da rotina dele, um pouco não, né? Saiu totalmente da rotina dele, ele já ficou estressado, ele não sabia o que ia acontecer, ele não dormia direito, porque, né, a gente atropelava as sonecas, então à noite ele dormia mal. Por mais que, assim, o que eu achava? Nossa, ele vai ficar o dia inteiro na piscina, vai ficar cansado, vai dormir a noite inteira. Não foi assim. Então, assim, por que ele dorme bem aqui em casa? Porque ele já sabe o que vai acontecer e ele sabe que aquele momento é o momento de dormir e que ele vai acordar e acontece tudo de novo. Beleza, ele já sabe o que esperar. Lá não. Cada hora era uma coisa. Aí ele já estava exausto. Então, sabe, foi acumulando. Então, eu realmente vi, assim, que
é muito importante ter rotina. A Eva também. Ela sempre teve os horários aqui em casa de fazer a soneca também. E lá não. Então eu vi que ela ficou mais enjoadinha, mais incomodada. Então realmente, assim, ter rotina bem definida é tudo para ter uma criança mais calma. Acreditem em mim, façam isso. Se você ainda não segue uma rotina certinha com o seu filho, comece hoje e espere, daqui uma semana você me conta. Ficou aí na casa de vocês. Lógico que tem dias que você vai sair, não vai conseguir fazer a rotina certinha e tudo bem. O importante é que na maioria dos dias essa rotina aconteça. Bom, meninas, o terceiro ponto é: incentive seus filhos a solucionarem os seus problemas sozinhos. Vou dar mais um exemplo, tá, de como acontece aqui em casa, como acontecia, tá? O Luca, ele sabia que era hora de comer, então ele corria pra cozinha pra pegar o talher, né? Então eu deixei uma gaveta bem assim perto do chão pra ele conseguir abrir, pegar o talher, tal, e a gente comer juntos. Ele chegava na cozinha, ele ia tentar abrir a gaveta, só que tem que dar uma forçadinha que ela é meio difícil de abrir. Eu já falava: não, deixa que a mamãe abre. Eu não deixava ele nem pedir minha ajuda e nem ele tentar. Eu antecipava tudo isso, entende? Realmente, que eu falei, eu não deixava nem ele tentar. Então, ele queria pegar um copo de plástico que dava um pouquinho mais alto. Ele conseguia pegar, ele só precisaria fazer um mínimo esforço. Mas eu antecipava. Eu pegava pra ele. Porque se eu posso pegar, por que eu vou deixar ele se esforçar? Mas, gente, realmente é muito importante pra eles verem que eles conseguem, pra eles tentarem, sabe? Pra eles pensarem: bom, como é que eu vou chegar ali? Claro, eu sempre por perto, tá, gente? Como eu vou chegar ali que tá um pouco mais alto que eu? E aí, se ele não conseguia, eu perguntava. Aí depois, né, eu comecei a perguntar: você quer que a mamãe te ajude? Gente, eu deixo ele tentar. Eu deixo ele solucionar os problemas dele, por menor que seja. Um outro exemplo é quando a Eva e ele disputam um brinquedo. Antes, assim, refletir sobre isso e pensar realmente o que funciona, pesquisar. Eles estavam discutindo por um brinquedo, eu já falava: não, pode parar. Não é pra discutir por brinquedo, sabe? Assim, já tinha essa reação. Que, né, no momento, assim, é como a gente reage, acaba reagindo. Mas pensando antes de agir, como que eu faço hoje em dia? Eu falo: Evinha, mas o Luca não tava brincando primeiro? Deixa ele brincar. Quando ele terminar, ele dá pra você, tá bom, né, Luca? Combinado? Combinado. Então tá, o Luca brinca um pouquinho, aí eu falo pra ele: Luca, vamos dar um pouquinho pra Eva brincar? E aí, assim, com calma, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Entende? Então, assim, e eu deixo eles conversarem entre eles. Claro, não acontece uma conversa, mas eles se olham. Depois, quando terminou o momento do Luca brincar, ele entrega pra ela. Mesma coisa com ela. Assim, ela é menor que ele, mas ela já entende a dinâmica. Então é muito importante, assim, que vocês deixem os filhos de vocês tentarem, pelo menos, resolver os probleminhas deles. Porque vai criando autonomia, confiança. Com certeza eu vejo que o Luca ficou muito mais confiante quando eu deixei ele fazer as coisas. Sabe, quando eu mostrei que é possível, que tudo bem ele resolver. A Evinha também, a mesma coisa. Então, incentivem as crianças a resolverem os próprios problemas. Meninas, então agora o quarto ponto super importante é muito importante ter regras e limites. Assim, limite também é como rotina, é muito importante. Você mostra pro seu filho até onde ele pode ir, se você for na igreja com o seu filho. Aí ele começa a gritar. Adianta você gritar, chacoalhar a criança, falar: não pode gritar aqui. Não adianta, não é assim. Eles não têm maturidade ainda para entender o que está acontecendo ali. Entende? Quem tem maturidade somos nós adultos. Então a gente que tem que aprender a saber lidar com essas situações. Então o que a gente faz? Uma boa alternativa é assim: quando ele começa a gritar, a gente fala: aqui é lugar de falar baixinho, vamos falar baixinho, sabe? Faz uma brincadeira, faz com que isso que você queira ensiná-lo seja de uma forma divertida. Porque aí sim você consegue levar mais a criança. E não no grito, gente, no berro, no puxão. Isso não funciona. Só faz com que as crianças fiquem mais irritadas, não te respeitem, entende? Então, assim, conversem. Faça com que seja divertido. Se você falou ali uma vez, ele não entendeu, criança é assim, gente. Você tem que falar 50 mil vezes. E tudo bem.
Foi o que eu falei, nós somos os adultos, a gente que tem que saber lidar com a criança e não o contrário. Eles ainda não têm inteligência emocional. Então, assim, vamos deixar bem certinho as regras e os limites da nossa casa, por exemplo. Todo dia tem que escovar o dente. Gente, isso é inegociável, a criança não pode ficar sem escovar o dente. Então ele sabe, por exemplo, a hora de escovar o dente ele começa a gritar que ele não quer escovar o dente. O que você pode fazer? Um exemplo daqui de casa, tá? Eu vou usar o Luca. Luca, mas a gente não escova o dente todo dia? Vai ter bichinho na sua boca. Tic, 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 tic. Credo, você quer bichinho na sua boca? Não pode. A sua boca vai ficar fedida. Ele começa já a dar uma risada. Então vamos escovar o dente? Gente, acreditem, isso funciona. É desse jeito que você consegue realmente colocar as regras e os limites. Não precisa ser duro, bravo, de um jeito rude, não precisa. Você consegue colocar as regras e os limites dentro da sua casa, no dia a dia com o seu filho, sendo tranquilo. Assim ele vai conseguir te escutar, ele vai até te obedecer mais, porque ele consegue prestar atenção. Quando você vai falar, ele sabe que vai vir de um jeito delicado, de um jeito divertido, engraçado, de um jeito que ele vai entender e vai gostar, então ele vai prestar mais atenção em você. Coloquem regras e limites, que é super importante, mas de um jeito leve. Último ponto, e assim, eu acredito que pra mim seja o mais importante, seja o exemplo. Você quer que a sua criança não fale palavrão? Ou às vezes ele soltou um palavrão em público na frente das outras pessoas e você ficou morrendo de vergonha? Então, gente, você não pode falar palavrão dentro da sua casa ou na frente do seu filho. Não só dentro de casa, né? Você não pode falar palavrão na frente da criança. Se você não quer que a criança faça uma coisa, você não pode fazer na frente dela. Eu não quero que ele deixe tudo jogado. Então, quando você chega em casa, você deixa o tênis, por exemplo, jogado no meio da sala, o que a criança vai aprender? Que isso é o certo. Que quando a gente chega em casa, a gente não tem que guardar o tênis. A gente tem que deixar jogado. Então, o que você faz? Gente, assim, criança é esponjinha. Acreditem nisso. A criança suga toda a informação que tem ao redor dela. Assim, são os mínimos detalhes que fazem totalmente a diferença. Chegando em casa, comece a guardar o seu sapato, né, o seu tênis, no lugar que é pra guardar, que é onde ficam os tênis. E aí você pega o dele, dá na mãozinha dele, né, ou pega o dele se ele ainda não conseguir, e mostra pra ele onde guarda quando chega em casa. Ou então, caiu um suco, né, derramou. Você vai lá e limpa. Tudo bem você limpar, claro, mas assim, mostra pra ele que ele também pode. Você fala pra ele, você me ajuda? Vamos limpar juntos? Então assim, sabe, pra ele poder participar disso também. Você é exemplo, gente, foi o que eu falei, a criança é uma esponjinha. Tudo que acontece ao redor dela, ela vai sugando e vai entendendo como certo. Então você tem que ser o exemplo que você quer que seu filho seja. Que tipo de pessoa você quer que seu filho seja? Então é essa pessoa que você tem que ser. Não só que ele tem que ser, você tem que mostrar pra ele como ser essa pessoa que você quer que ele seja. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Pra mim é o ponto mais importante. E eu sei que é complicado, não é fácil, todos esses pontos têm desafios, mas a maternidade é isso, gente. A maternidade é matar um leão por dia. É muito complicada, mas é isso. Quando a criança nasce, quando a gente engravida, ou mesmo quando a gente engravida, né? Não só quando a criança nasce, nós já somos mães. E vem essas responsabilidades de pai e mãe junto. É assim mesmo. E é assim que a gente vai construindo a pessoa que o nosso filho vai ser, aos poucos, com exemplos, com as coisas que a gente acredita. Então é isso, gente. É um trabalho diário, difícil, e é um trabalho diário. É preciso muito empenho, muita paciência, assim, muita paciência, mas é preciso para lidar com todas as situações e adversidades do dia a dia. Mas acreditem, é um esforço válido, que vale demais a pena. Imagina daqui uns anos quando a gente olhar para os nossos filhos e ver o ser humano que ele se tornou. Deve ser incrível, maravilhoso. Então assim, façam isso. Sigam esses pontos que eu falei, os exemplos que eu dei, que eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais leves para vocês também.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia ou queiram que eu aborde algum tema, deixem aqui nos comentários, que eu leio tudo e a gente vai conversando, vai se falando. Eu faço isso com muito amor e carinho para dividir realmente as minhas experiências, as minhas dores e as minhas felicidades diárias com vocês. Comentem, compartilhem com as outras pessoas que vocês acham que podem ajudar também, com as outras mães, com os outros pais. Deixa o seu joinha, que é muito importante pra mim, para que esse vídeo chegue para outras mães e que possam ajudá-las também, tá bom? Então um beijo, fui!